Essa tá desconfortando, não tem argumento, só opinião. Mulher negra amazônica em movimento, afro-latina canto enlouquecendo. Sei o que quero, sigo trabalhando e pelo meu céu faço o que for preciso. Vim nessa abusada que já é pedrada, atrasando meu tempo aqui não pega nada. Se não me quer, então não fode, é como uma Inara diz, quem vê close não vê corre. Mães negras lutam diariamente pelo direito de viver a ordem natural da vida. Para mães negras brasileiras, a ordem natural, considerando as informações do panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, pela Unicef e pelo FBSP, é perder seus filhos por morte violenta na faixa etária de 15 a 19 anos, uma vez que 80% das vítimas nesses casos são meninos negros. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Odaras. Hoje nós estamos aqui, eu, Laila, Raíza e Carol, para apresentar um episódio falando sobre maternagem preta. E a convidada sou eu. Aê, maravilhosa! Deixa eu me apresentar, por como favor. A gente pede para as convidadas. Eu sou Lara Alencar, uma mulher negra, advogada. Faço parte desse coletivo incrível que fazemos parte eu, Raíza, Lu e Carol. Que chama Odaras, acompanhe-nos. E é isso, gente. Eu gosto de dizer que eu sou ativista. Bastante. E eu gostaria de dizer que esse tema, ele ronda, assim, as nossas vidas, as nossas vivências há muito tempo, né? Acho que desde a época da Comissão de Igualdade Racial, a gente sempre quis fazer um evento sobre maternagem preta. Quando o coletivo começou, a gente sempre quis produzir conteúdo sobre maternagem preta. Quando a ideia do podcast surgiu, a gente quis falar sobre maternagem preta. Então, é um tema que sempre teve muito presente e ele meio que perpassou várias etapas da gestação da Laila, depois que o Murilo nasceu. O Murilo tá sempre com a gente aqui nas gravações, então, assim, realmente a maternidade da Laila é meio que a nossa maternidade, assim, coletiva, sabe? E eu vou te fazer uma pergunta que, pra muitas pessoas pode parecer uma pergunta simples, mas pra mim é uma pergunta extremamente complexa. Você sempre quis ser mãe? Sim. Essa resposta. Não, essa resposta, assim, inicialmente, ela é muito simples. Eu sempre quis ser mãe. A maternidade. E aí eu digo por que ela é tão simples. Porque realmente faz parte de mim essa vontade desde sempre. Meus pais são separados desde quando eu tinha, não lembro agora, acho que uns 2 anos. Mas meu pai sempre participou ativamente da minha criação. Então eu tive a primeira ideia de maternidade com a minha mãe. Uma mãe que não é uma mãe solo, porque ela tem a participação do pai da criança, mesmo que separado, na criação. Mas eu tinha tantas outras mulheres. Minha mãe tem muitas irmãs mulheres. Eu tive as minhas avós muito presentes na minha criação, que também eram mulheres muito cheias de história. Então, assim, eu conseguia visualizar um leque de maternidades. E apesar da dificuldade de cada uma delas, algumas eram mães solos, outras tinham um casamento conturbado, outras tinham um casamento, mas o pai era um tanto omisso, apesar de estar presente de corpo. Enfim, eram inúmeras realidades. Em todas elas, eu conseguia enxergar a beleza da maternidade, né? A maioria delas tinha dificuldade financeira e isso não afetava a felicidade das crianças por causa do que as mães faziam. Então, isso me atraía muito, porque eu falava, gente, que poder que elas tinham, que elas têm, né? Vão ter para sempre, de onde quer que estejam, acho que já não estão mais aqui. E isso me chamava muita atenção. A minha avó paterna, ela, além dos 3 filhos, ela é chamada de mãe por inúmeras outras pessoas, por causa da maternidade ser tão latente nela. E isso sempre me encantou. E aí, sim, sempre quis ser mãe. Isso fazia parte de todo o meu plano da vida adulta. Antes de eu conhecer meu marido, eu já queria ser mãe. Com uns 30 anos, com pai ou sem pai, eu vou ter um filho ou uma filha. Nunca tive preocupação em relação a isso. E aconteceu de eu conhecer o Marcos e a gente ter um relacionamento e fazer tudo dentro do casamento, mas isso não era o que estava planejado. E eu acho até que porque eu planejava a maternidade. Eu não planejava a família padrão, tradicional ali, padrão, né? E eu acho que para as mulheres negras, né, esse planejamento familiar, né, ele é muito mais complexo, porque o planejamento da maternidade é uma coisa, o planejamento do relacionamento, do casamento,
dessa constituição dessa família padrão, é outra, né? É uma outra vivência pra gente. A gente tem, enfim, encara diversos aspectos da nossa sexualidade, a nossa hipersexualização, a nossa solidão, né? O fato de mulheres negras, por vezes, não serem preteridas dentro dos relacionamentos afetivos, especialmente relacionamentos heterossexuais. Então, assim, são muitas complexidades que, às vezes, incutem na gente aquela questão do tipo, não, eu vou ser mãe, eu vou ter uma produção independente, porque só lidar com a maternidade já é uma puta de uma responsabilidade. Agora, você tem que lidar com toda a problemática que é se relacionar e ser mãe. E ser mulher, né? A mulher preta, ela tem o problema de ser, de estar, de fazer. Ela tem um problema, não. Ela tem problematizado essas três. São Eu queria até comentar aqui, apesar do centro principal ser Laila, eu vou falar um pouco de mim, tá? Porque conversa muito com o que vocês acabaram de expor. Eu sempre tive, por vários anos, a vontade de ser mãe. Né, por conta de alguns relacionamentos, eu excluí isso da minha vida, por conta... Isso que você falou, né, Carol? Experiências vividas, talvez ali acaba traumatizando, então eu excluí a ideia de ser mãe. Entretanto, quando a Laila nos contou que estava grávida, e foi todo aqueles 9 meses, agora mais de 1 ano e tal, encaminhando para os 2 anos. 6 meses, porque ela escondeu da gente os 3 primeiros meses de gestação. Foi, ela protegeu, né, aquele momento. Não, mas foi uma decisão super muito compreensivo. aceitável. Super compreensivo. Então eu falei, gente, que coisa linda, porque era um amor, as postagens dela faz saltar os olhos, assim, brilha. Tanto que eu comento tudo, eu até falo. As minhas amigas, meus amigos. Eu sou muito fã e eu falo, olha, eu sou muito tóxica na rede social, porque eu vou comentar tudo, qualquer coisa da forma. Se parar de postar, eu vou falar, cadê? Então, assim, é o amor que transborda. E a Laila comentou isso, que é uma extensão do amor. E eu tenho uma prima, que eu sempre falo dela, eu só sei falar dela, dos meus sobrinhos, que eu chamo de sobrinhos, serão meus sobrinhos, também tem essa mesma postura que você, né? Se programou e ela cria com uma dedicação os filhos. Eu tenho um cuidado de sempre estar ali, de forma para ouvir, para ajudar, enfim, fazer o que é possível. Então, hoje, eu pretendo ser mãe. Né? Por conta desses 2 exemplos, assim, que têm a mesma idade, a gente conversa os mesmos problemas e vivências. Então, hoje eu pretendo ser mãe. Aí, vai para um ponto. Eu pretendo ser mãe daqui a alguns anos, independente de ter um companheiro ou não. Por quê? É aquela visão que nos ensinado da força, independente de qualquer coisa, eu vou ser mãe. Ou adotando, ou fazendo algum tratamento, mas eu serei mãe, por conta desses grandes exemplos que eu sou cercada. Mas não e a minha mãe eu preciso ser mãe e esposa. Não, sim, as coisas não estão atreladas. Essas coisas não estão vem no combo. E assim, você comentou que é ativista, né? Que você tem esse corpo em movimento, você fala, você se posiciona, corrige. Quando dá conversa, quando não dá, realmente é mais incisiva. Como esse letramento racial, Laila, influencia na criação do teu filho, influencia na tua postura enquanto mãe, até mesmo enquanto esposa, porque é um núcleo familiar negro, né? Sim. Seu esposo é negro, você é negra, Murilão é a coisa mais linda, um príncipe negro. Explique aí, como é que funciona isso? O letramento racial, ele é... A hora que, quando você adquire o letramento racial, você abre os olhos para a realidade. Você consegue enxergar o que está acontecendo e que antes você só sentia. Ainda há pouco eu respondi com animação que com 30 anos eu seria mãe e cuidaria do meu filho, independente de ter pai ou de não ter pai, e enfim, estava só empolgado. Quando eu adquiri o letramento racial, essas questões já não eram mais tão otimistas, já não eram mais tão empolgadas assim, porque quando eu comecei a entender o que seria ser uma mulher preta, mãe de um menino que até então eu não sabia, mas provavelmente seria um menino preto, e os riscos que essa família, sendo só eu e ele, ou incluindo um pai, ou mesmo um indivíduo, ele passaria a correr, eu comecei a pensar, gente, será se eu tô sendo egoísta querendo ser mãe? Será que eu tô querendo colocar um menino para sofrer nesse mundo? E essa questão me torturou a gravidez inteira. Porque o Murilo foi uma criança planejada. Eu tive uma oportunidade que muitas mulheres não têm, de ter uma estrutura familiar
solidificada, de ter a oportunidade de escolher como fazer, de realizar o meu sonho. Eu tive essa oportunidade de realizar o meu sonho, mas eu fui muito... eu me cobrei muito, porque eu vi assim, gente, eu tô vivendo o que muitas mulheres como eu não podem viver. E se elas não podem viver, é porque existe algum problema com mulheres como nós. Se muitas crianças, como o meu filho provavelmente será, morrem antes dos 20 anos, tem alguma coisa muito problemática em ser mãe de um menino preto. Então, o letramento racial, quando eu adquiri, ele me trouxe uma dúvida. Será se eu quero mesmo ser mãe? Será se vale a pena eu colocar mais uma pessoa para sofrer no mundo? E não é uma questão de valer a pena. É uma questão de... Enfim, eu gosto de dizer que famílias pretas são uma resistência em sua essência. Eu, meu marido e o meu filho, hoje, nós vivemos numa situação muito, muito boa na frente do que vivem muitas famílias pretas. E ainda assim eu sofro. Porque existe o medo do racismo com meu marido, o medo de racismo com meu filho, o medo de ter... Gente, durante a gravidez, eu fui torturada pela ideia... Eu queria ter um parto natural, né? Vaginal, natural. E não consegui por outras questões, mas quando eu estudava sobre isso, eu lia que a maioria das pessoas que sofria violência obstétrica era composta por mulheres negras. Por quê? Pelo simples fato de que os médicos, a grande maioria de alguns médicos, né, de alguns, eu digo por causa das pequenas exceções, eu não me sinto confortável para dizer os médicos, acreditam que mulheres pretas são capazes de suportar dor mais do que mulheres brancas. É uma ciência racista, que até hoje ainda tem espaço e que tortura mulheres que têm toda uma estrutura para parir, que era o meu caso. Então, assim, e aquelas mulheres que nem têm a estrutura que eu tenho? Como é que elas vivem com esse medo? Como é que elas vivem com essa realidade? Porque muitas são de fato violentadas. A legislação proíbe determinadas violências durante o parto que são rotineiramente comuns. Ficou até redundante, mas é isso mesmo. Acontece muito com mulheres pretas. Então, assim, o letramento racial, ele me trouxe, ao mesmo tempo que muito medo, muita força de parar para pensar e falar assim, gente, eu mereço isso aqui. Eu mereço uma família. Eu mereço ter uma boa estrutura familiar para um menino preto. Esse menino preto merece mostrar para outras pessoas que ele é feliz. Eu mereço realizar um sonho. Eu sou uma mulher preta que merece realizar esse sonho. Não é o medo das atrocidades que vocês racistas causam que vai me travar. Então, eu e Marcos fomos em frente no nosso plano. Mas foi sempre, ainda, um medo constante. É interessante comentar isso porque hoje, né, eu iniciei o dia falando que bom dia, vamos viver daquele jeito, né? Essa positividade tóxica. Demais, sou eu. Não, pessoa e positividade matinal, lembre de mim. Mas aí, quando eu chego nessa gira de conversa com vocês, que é sempre um aprendizado e uma troca muito importante, aí eu me tomo de que forma iremos viver, né? Como devemos viver. O que a sociedade impõe como vida, né? Raíssa, então, amiga, só não querendo te interromper, mas eu preciso dizer uma coisa. A gente precisa lembrar, que eu quero falar com mulheres pretas que estão grávidas nesse momento apavoradas, por isso que eu precisei te interromper dessa maneira. À vontade. Muito do que me fez suportar determinados medos, enfrentar determinados medos, além de uma terapia como a mulher preta, que foi com quem eu me identifiquei, foi isso aqui, ó. Foi me aquilombar com pessoas como eu, que entendem ou possam ter ideia de, pelo menos, a base dos problemas que uma mãe preta vai enfrentar. Então, aquilombe-se, assim, foi uma exclamação de alerta mesmo. É verdade. E interessante, porque não é terapia, mas é terapêutico, com todo respeito, né? Principalmente o nosso maior exemplo, que é a Laína, né? Mas nós sabemos a realidade de mulheres negras que não possuem condições de arcar com esse tipo de tratamento, que deveria sim ser 0800 para quem quisesse, que deveria ser como prioridade na vida de muitas, mas infelizmente por conta da sociedade e todas as suas mazelas, não é.
Mas eu queria até deixar aqui uma palavra para o próximo bloco, que é o cuidado, né? De colocar as mulheres negras, as mães negras, nesse lugar de cuidado, sim. E é do núcleo. De serem cuidadas. E não só pelo Serem esposo, cuidadas. se tiver um esposo, ou pela mãe, mas por todo mundo que cerca. Cria essa rotina de cuidado com as mães negras. E a rede porque é de apoio, necessário. a rede de apoio, para além de dinheiro, para além de cuidar, é realmente de perguntar se a pessoa tá bem. De conversar. De conversar. Quer fazer alguma coisa? De compreender. Precisa de algo? Né? Então, vamos deixar essa reflexão para o próximo bloco. E já voltamos. Não saiam daí, que hoje o papo tá bem especial com essa maravilhosa que eu sou fã, nós somos fã, Laila Alencar. Suspeitíssima pra falar. Demais. Me julguem, nos julguem. Até já. Já, já. Estamos de volta com esse episódio maravilhoso do podcast Odaras, com a nossa convidada mais do que especial, Laila Alencar. Estamos falando sobre maternagem preta. E Laila, ser mãe, né, já é um desafio, já é um puta trabalho. Ser uma mulher negra exercendo a maternidade é um trabalho. Agora, ser uma mulher negra, mãe de um menino negro num país racista como o Brasil, eu não vou dizer que deve ser difícil, assim, é desumano. Acho que é a palavra, assim, porque lidando com as estatísticas de violência contra corpos negros, né? Lidando com todos os estereótipos que meninos negros passam. Como que é ser mãe de um menino preto numa família preta? Né? Porque você e o Marcos são pretos, então... Como que é essa experiência, assim? A gente falou sobre letramento racial, mas eu queria que você falasse um pouco mais da sua experiência pessoal, sabe? Eu queria só fazer aqui uma observação. Recentemente viralizou um vídeo de uma mãe branca que tem uma filha negra e que postou várias, assim, expôs, na verdade, vários né? tweets e vários comentários em fotos chamando a filha de feia. De feia. Minha filha é feinha, uma menina negra, é Linda. feinha, mas eu tento arrumar para disfarçar que ela é feinha. E assim, é uma sequência horrorosa, pesadíssima, que eu parei só nesse primeiro comentário que ela fez. E aí, Laila? Não é difícil. Difícil é bonito na frente do que é. E aí eu volto a dizer que para contemplar mães negras que vivem em situações diferentes da minha. Para mim, ainda é menos difícil. Eu sou uma mulher negra, casada com um homem que tem uma estabilidade financeira, eu tenho a minha estabilidade financeira, eu vivo numa cidade onde, ainda que os índices de violência sejam elevados, nem chega perto ao índice de violência dos grandes centros. O meu filho ainda tem 1 ano, então a minha experiência pessoal é de medo por estar alerta, mas ainda eu ainda não vivencio aquela aflição diária. Do futuro, né? Sim, e aí, então assim, difícil para dizer o mínimo mesmo. Ter que lidar com esse tipo de coisa responde à questão da participação do Marcos. Assim, na minha experiência pessoal, ter um homem preto do meu lado para cuidar, para criar, para fazer desenvolver um menino preto é maravilhoso, no sentido de que esse homem ele tem uma empatia sobre o que aquele menino pode vir a viver, e empatia essa que eu jamais conseguiria ter a partir do meu lugar de mulher, né? Então, por mais que eu tenha um letramento racial, que eu busque as informações, que eu esteja diante dessas atrocidades como esse caso, me conforta saber que o meu marido jamais chamaria o meu filho de feio por conta da raça dele, como aconteceu nesse caso. Então, assim, a participação do meu marido na criação do Murilo, de pai do Murilo, mais do que a participação do meu marido na criação do Murilo, a participação do pai do Murilo, ela me conforta por ele ser um homem preto e com consciência e letramento racial. Porque
adianta muitas vezes, não adianta muitas vezes você ter um homem preto do lado que não se enxergue como tal ou que coloque a criança exposta a situações, né? Eu queria só fazer aqui Vários adendos. vivências. É interessante você comentar isso, porque quando você se relaciona com alguém que tem esse letramento racial, que busca esse conhecimento, essa informação, independente até da cor de pele, né? Porque nós temos o exemplo do maravilhoso, salve, né? O companheiro da Carol. Mas quando é um homem negro com esse letramento, te dá uma outra visão, né? Te dá uma outra perspectiva de vida e futuro. Porque imagine só, você acreditar em algo e teu companheiro não. E ficar minimizando as tuas dores, discursos, a tua voz e as tuas ações. Porque então não tem condições. Não, e é engraçado É porque... incompatível. E porque às vezes a gente para pra pensar, não, existem algumas coisas que podem ser dialogadas, ou assim, é possível conviver com as diferenças. Muita gente fala isso com relação, por exemplo, posicionamento político. Ah, meu marido é bolsonarista, eu sou, né, de esquerda. Cara, não. Isso ultrapassa, assim, a questão de racismo não é algo que você possa conviver ou negociar, sabe? Então, assim, isso fica aqui meu apelo a pais e mães brancas, que estão pais e mães de crianças pretas. Cuidado, estudem, leiam, compreendam, porque a vivência dessas crianças é completamente diferente da de vocês. A gama de privilégios que vocês tiveram, a bolha em que vocês foram criados, a vida inteira, protegeu vocês de muitas violências que essas crianças essas crianças não têm a menor noção do que é ter essa proteção. Vocês têm que proteger essas crianças do racismo. Se vocês praticam racismo com os filhos de vocês não imaginam o que o mundo vai fazer com essas crianças. Então, assim, E eu fiquei muito absurdada. E ainda houve vi uns tweets antigos dela dizendo que é por isso que eu chamo logo de feia, pra que ninguém venha chamar meu filho de feio como se isso fosse uma desculpa. Quando, na verdade, meu amor, você está agregando violências. Enquanto você deveria ser um escudo para esse tipo de coisa direcionada à sua filha, você é só mais uma lança que está atravessando uma criança, um corpo preto tão pequeno. Então, assim... E o mais triste de tudo é que ela foi interpelada pelo racismo e ela fez pouco caso. Ela disse, gente, já estão enfiando raça no meio. Então, assim, cara... Ela não sabe que a raça está enfiada na vida da filha dela pro resto da vida. E tem que enfatizar uma coisa, nós já comentamos aqui, mas os assuntos acabam se entrelaçando. Quando se fala em autoestima, né, quando se fala em beleza, quando você se fala em postura, em ocupar espaços... Isso é uma construção diária. E não é uma construção que a Raíza fez assim, há 2 anos. Não é isso. Anos após anos, você cresce escutando. A maioria das vezes é assim, né? Enfim. Que você é feia, que você é feio, que é isso, o seu cabelo, a sua postura, a sua cor, o seu nariz, a sua voz, seu jeito de andar. Então, assim, você é sempre julgado, Então, como é que você vai chegar para uma criança indefesa que merece esse amor, merece esse direcionamento, esse cuidado, merece ser exaltado, porque ali você está construindo a autoestima. E a autoestima de quem? De um corpo que é sempre alvo, e de um corpo que é sempre hipersexualizado, ou de um corpo que vai ser sempre colocado como um ser pertencente a um sistema penitenciário, que tem que ficar lá, não tem que ficar aqui. Ou seja, isso é criminoso. Isso é perverso. E colocar a Laila nesse lugar de fala é falar que sim, as famílias negras precisam entender o seu lugar, que o seu corpo é político, que o seu corpo tem que falar, que o seu corpo tem que ocupar, que o seu corpo tem que ser protegido, que ele tem esse direito de viver, né? Famílias negras têm o direito de viver e não sobreviver. Eu e o Marcos, a gente constrói junto esse letramento racial, né? Tá em constante evolução. E o Murilo está sendo criado nessa discussão. Então, assim, voltando àquela questão de como é a participação dele, como é criar ele nesse contexto, é isso. É fazer ele entendendo, dentro da nossa discussão, que a vida dele é resistência, que a vida dele é importância, que a vida dele merece felicidade, merece conquistas, merece suporte. As famílias, elas precisam
de suporte, os filhos precisam do suporte dos pais. Quando você fala sobre famílias bem estruturadas, com pais que dão apoio, você não pensa numa família preta. Não é a minha família que aparece na tua cabeça quando a gente fala sobre estruturar um convívio familiar. É uma família de propaganda de margarina que não tem pessoas como eu, meu marido e meu filho. Então, assim, fazer o Murilo, criar o Murilo, como o Carol disse, é no mínimo difícil, mas se torna menos pesado por causa dessa discussão que tem dentro da minha casa. E aí, esse tipo de relacionamento, de tratamento que esse tipo de mãe dá para essas crianças é violento num sentido perturbador. Porque enquanto eu faço todo esse movimento com vocês, com o Marcos, com os meus pais, com os meus amigos, com as madrinhas dele, porque ele não tem só uma, ele merece várias, ele tem as melhores. Alguém vem do outro lado que deveria segurar minha mão, porque a filha dela parece com meu filho, e ataca. E isso abre uma porta para que outras pessoas façam isso, para que professores façam isso com a criança na escola, para que médicos façam isso com os meus filhos, com os nossos filhos no consultório. Então, assim, é muito doloroso ver quando essa postura de agressão, de violência, vem de dentro de casa. Essa responsabilidade, de fato, é nossa. Mas é muito triste ver que a minha família tá lutando e a tua tá voltando tudo pra trás. Mas é bom a gente ver esse movimento realmente de reprovação e ver as pessoas condenando isso, ver pessoas se posicionando. Acho que anos atrás, talvez a gente ouvisse mais discursos de normalização. Desse tipo Ainda de tem uma outra questão. A Raíssa falou sobre a autoestima. E a autoestima nas pessoas pretas, quando a família tem essa consciência das dores que estão por vir, ela é muito trabalhada. Ela às vezes foge do equilíbrio e passa a se tornar uma cobrança de perfeição. Então, assim, eu tenho esse medo, sob a minha perspectiva, eu posso dizer que é mais um medo de errar a mão na hora de proteger, de exaltar. Por quê? Porque isso cobrar traz uma excelência, né? Aquele parada do Black Excellence, sabe? Você não Exatamente. tem que ser bom, você tem que ser o melhor. O meu marido ouviu, eu ouvi, meu irmão, meu pai, todas as pessoas negras que estão em volta de mim ouviram que tinham que ser os mais inteligentes, os mais cheirosos, os mais simpáticos, os mais firmes, e ouviram isso da tem um sociedade. preço, né? Um deles é você ouvir que quando você alcança o seu sucesso e você consegue aquilo que você queria e você ficar bem, você é metido, porque as pessoas não conseguem ver que você merecia estar naquele lugar. Então, retratar, desenhar isso pro meu filho é quase que montar um quebra-cabeça que eu não consigo ver as peças de canto. Felizmente, o Murilo é o Sabe? estagiário mais jovem do Brasil. Que codaram desde antes de completar um ano. Graças a Deus, ele é uma criança incrível. Verdade. E eu tenho muita esperança de que do jeito que as coisas estão, elas só vão pra frente, elas só melhorem. Calma, que nós já vamos tratar sobre isso, sem spoiler, viu? Já voltamos, não saiam daí, porque o papo está muito bom. Tá e fluindo muito. Eu acredito que, com certeza, você conhece alguém que vai se familiarizar com o assunto. Eu quero fazer um adendo. Por favor, escutem quantas vezes você já foi amado do Baco Exu do Blues. Isso é uma aula sobre autoestima preta. Verdade. Foi meu disco mais escutado desse ano. Também. Te amo, Baco, seu gostoso. É sobre isso. Baco. Voltamos já. Voltamos para o nosso último bloco, né? E assim, falamos sobre autocuidado, vivências. A Laila sempre se colocando nesse lugar de exceção, que é importante ressaltar, né? E agora, eu acho que é um assunto que é muito delicado. Na verdade, tudo é muito delicado. Só que é complexo, quando na verdade. Se fala, né, em religião e ancestralidade, tem essa questão que no Brasil é tratada de uma forma muito complexa. Ou você é o resto não existe, é mais ou menos isso. E existe também um sincretismo muito grande de religiosidade, uma confusão muito grande. Então, assim, Laila, nossa curiosidade,
Você tem alguma religião definida? Se o marido tem? Você quer criar o Murilo nesse lugar religioso, de ancestralidade? É uma curiosidade, né? Eu acho que... Eu não costumo falar muito sobre isso, porque, afinal de contas, eu não tenho uma definição da minha fé. Eu costumo dizer que eu sou uma mulher de fé. Eu fui uma menina criada num lar cristão, por parte da minha mãe. Meu pai, apesar de ser um homem cristão, o lar dele, durante muito tempo da vida, foi um lar umbandista. Eu fui batizada na Igreja Católica quando era criança, como muitas pessoas na década de 90, e frequentei inúmeras igrejas ao longo da adolescência, porque era legal, era gostoso, eu sentia prazer de estar ali, né? Então, assim, só em mim há uma complexidade gigantesca que construiu uma fé baseada em muitas coisas, que me deixou sensível para sentir que o mundo não é só isso aqui, que a gente tem coisas que a gente não vê e só sente, e sente mesmo, mas eu não sigo uma doutrina, assim como o Marcos Vinícius, meu marido. Ele não... Esse é o Marcos Vinícius, ela tá puta, ele tipo, também foi criado num lar cristão, mas ele não segue doutrinas, a gente não frequenta igrejas, a gente optou por não batizar o Murilo, porque assim como a gente quer que ele tenha esse poder de escolha, e criar o Murilo com ancestralidade é inevitável, é cultural das pessoas negras trazer os antigos, trazer os ensinamentos anteriores para a criação, né? Eu me vejo fazendo muitas vezes o que eu tenho certeza que as minhas avós fariam se estivessem participando dessa criação presencialmente. Então, a ancestralidade vai estar sempre presente, mas a religiosidade não é presente na minha casa como doutrina, né? Como um segmento que o Murilo não pode fugir daqui nem dali. E isso foi natural. Eu e o Marcos nos comunicamos, nos aproximamos por muitos pontos comuns, mas esse foi um deles. A gente é livre para crer, a gente respeita todas as crenças, a gente participa daquilo que você acredita porque a gente te ama, mas a gente não necessariamente é devoto. Então, a gente quer criar o Murilo com essa liberdade. Essa liberdade que você atribui ao Murilo, isso gera um preconceito em outras pessoas, em outras famílias, tipo, de te questionar por que você não batizou, por que você não leva. O Murilo, ele é uma criança que ele não acorda, graças a Deus. Sempre foi uma criança que teve facilidade para dormir, e eu espero que continuem assim, não coloquem olho gordo nisso. Ao mesmo tempo que a pessoa fala graças a Deus, ela fala de olho gordo. Essa sou eu, entendeu? Na religiosidade. Então, o que acontece? Como ele não foi batizado, e muitas pessoas acreditam, muitos cristãos, inclusive, acreditam na superstição de que crianças não batizadas ficam acordando e despertando, sempre me falam, tu ainda não batizou esse menino? Por isso que ele fica despertando à noite. Eu falei, quem que fica despertando à noite? O Murilo dorme tranquilamente, gente, graças a Deus. Eu vou fazer aqui um relato pessoal. Eu precisei fazer um curso de pais e padrinhos para batizar o meu sobrinho na igreja católica. Eu não frequento a igreja católica, eu nem lembrava a última vez que eu tinha pisado na igreja. Então, assim, e foi uma experiência, assim, porque sentar no banco de uma catequese, porque é uma catequese, né? E depois de tantos anos e me deparar com tantos conceitos, assim, que para mim não faziam o menor sentido, foi assim. E aí, mas o professor deu até teve uma fala importante. Ele falou, vocês vão ser os guias, vocês enquanto padrinhos, enquanto pais, são os guias, né? Vocês que vão guiar essa criança pelo caminho da fé cristã e tudo mais. Só que aí eu peguei muito incutir isso na minha cabeça. Tipo, beleza, eu vou guiar ele no caminho da fé que ele escolher. Exatamente. Né? E com essa ideia, eu não filtro, por exemplo, a fé do meu pai em relação ao meu filho, a fé da minha mãe em relação ao meu filho, a fé da família do Marcos Vinícius em relação ao Murilo. Por quê? Porque eu cresci, e o Marcos também, recebendo várias influências. Então, como é que eu vou fazer o Murilo ser livre se ele não conhece tudo? Então, eu não quero e não vou permitir, né, que nem minha mãe, nem meu pai, nem nenhuma outra pessoa da nossa família ou de fora imponha alguma coisa no meu filho, porque eu acho que fé
ela é muito subjetiva. A fé, ela é sua. A religião, ela tá escrita, ela tá, mas a fé é sua. Então, assim, o Murilo conhecendo, eu acho interessante, entendeu? Eu não vou polir ninguém com sua fé, mas eu vou colocar os limites da imposição. E eu aqui volto a dizer que eu falo de um lugar de exceção. Muitas mulheres negras que não têm com quem deixar seus filhos porque estão cuidando dos filhos de outras pessoas, acabam deixando essas crianças em lugares onde ela não consegue fazer essa fiscalização. E aí ela não consegue ter esse... Não é um controle, não queria dizer controle, ela não consegue ter essa visão ampla sobre o que está acontecendo para ela polir. Exatamente. Então, assim, eu volto a dizer, eu estou falando de um local de privilégio onde eu consigo acompanhar todos os passos do meu filho, onde eu tenho um bom relacionamento com os familiares, tanto do lado do meu marido quanto do meu lado, mas que isso não é uma realidade. Então, assim, não são todas, não peguem o Murilo como um exemplo de como crianças negras crescem, né? Eu queria muito que ele tivesse tido a oportunidade de conhecer as minhas avós, porque graças a elas, eu e meu irmão tivemos todo um acolhimento que tem de sabedorias de povos originários, assim como tem num centro de Umbanda e que vai para a procissão com a mesma avó, sabe? Esse sincretismo, ele foi muito presente na minha vida e eu queria poder, de alguma forma, dar essa liberdade, não do mesmo jeito que minha avó deu, talvez até inconscientemente, para mim e para o meu irmão, mas eu queria deixar o Murilo livre para isso. Então, assim, essa é a Laila, é a história da Laila com o Murilo e a religiosidade da Laila. Mas a questão do racismo em relação às religiões, eu costumo dizer que eu sou ativista. O Marcos, ele participa da criação do Murilo e a gente resiste enquanto família. Então, se o povo preto precisa que a religiosidade seja tratada na escola de uma maneira mais ampla, que abra espaço para as religiões de matrizes africanas, eu vou estar lá lutando, mesmo não sendo devota daquela religião, fazendo parte daquela sacralidade. Eu estarei lá lutando, e se o Murilo quiser ir junto com a mamãe, vocês sabem que para onde eu vou e ele quer ir, ele vai. Então, isso não significa que a gente faça parte da religião, mas a gente faz parte desse povo. Então, o que envolver a liberdade e os direitos desses povos, a gente vai estar envolvido. Eu, pelo menos. E lá eu queria só fazer puxar uma parada da tua fala com relação a mulheres em situação de vulnerabilidade social. A gente já falou alguns episódios atrás sobre a questão do aparelhamento dos conselhos tutelares, né, que estão muito presentes em bairros periféricos, né, nas zonas urbanas. Então, assim, por vezes, mulheres, né, sem esse letramento racial, sem escolaridade, mães solo, né, famílias em situação de extrema pobreza, são cooptadas por lideranças evangélicas que estão se infiltrando em conselhos tutelares Brasil afora. Então, assim, é muito importante que nós tenhamos consciência de lutar contra esse aparelhamento dos conselhos tutelares, porque eles estão atuando na base da sociedade, na formação dessas crianças, na estrutura dessas famílias. E por quê, né? Porque ninguém vê, ninguém reclama, o Conselho Tutelar não interfere nas relações de crianças que são colocadas em situação de risco por muitas situações religiosas dentro de uma igreja evangélica, mas querem intervir na sacralidade, na fé de uma religião só por racismo. Só por racismo. Então, essa mãe não tem direito de inserir o filho dela na religiosidade dela só porque você acha que aquela religiosidade não é a certa, porque você está tomando como o centro da perfeição uma outra religiosidade que não faz parte da cultura daquela mulher. Sério mesmo? Sabe? No menor sentido. E, Lara, você falou muito do papel do Marcos em vários momentos, assim. Qual a importância do pai nesse cenário? Porque a gente fala muito sobre maternagem, o lugar da mãe, como a mãe sofre, mas a gente também analisa as coisas sob esse viés de gênero, né? Então, a gente precisa ter um equilíbrio dentro da criação de uma criança, né? Dentro dos limites da capacidade, óbvio. Que, por exemplo, o Marcos não vai amamentar, não vai gestar, não vai parir, mas assim, qual é o papel do Marcos e qual a importância da paternidade preta nesse contexto? A grande maioria das famílias, a gente sabe que estatisticamente são lideradas por mulheres. Por quê? Porque muitas das vezes esses relacionamentos, eles não são saudáveis.
e porém questões que vêm na vida das pessoas que compõem esse relacionamento. Então, ter um menino preto nesse país, ter a convivência com o pai, é uma exceção. Só que ter essa convivência com um pai que está ali para ajudar, também ainda não é o ideal. Porque, afinal de contas, aquela criança, ela é uma criança que é de responsabilidade dos seus responsáveis. Quando tem pai e mãe em casa, ainda que tenha os limites biológicos, enfim, o demais precisa ser compensado. Precisa haver um equilíbrio nessas obrigações, porque todas elas devem ser direcionadas à criança e devem vir desses responsáveis. A maneira como ele vai limitar o contato de outras pessoas, em cuidar da higiene, cuidar da alimentação, precisa ser limitado. Então, assim, mais uma vez falando, na minha realidade, a importância de ter um pai é me preocupar com o a partir da convivência, como é que essa convivência vai acontecer. Mas é educar o meu filho a virar o pescoço para que ele não vire um homem, para que ele veja outras histórias e não vire um homem que não sente a responsabilidade afetiva com mulheres, com crianças, com a sua família. Por quê? Porque muitos homens pretos, eles trocam de lar sem uma responsabilidade afetiva. E uma das minhas maiores obrigações, e aí eu tenho que falar que eu estou falando através da perspectiva de mãe, de filha e de esposa, porque eu não posso dizer como é a paternidade a partir da perspectiva do pai preto, mas uma mulher preta casada com um homem preto, filha de um homem preto e mãe de um homem preto, eu posso dizer que a minha preocupação com a minha convivência é a partir da convivência, porque ela existe, mas eu também me preocupo em virar meu pescoço fazer o meu filho virar o pescoço para ver que a história dele, infelizmente, não é a que mais se repete. Muitos meninos crescem sem a companhia do pai. Muitos meninos, a gente vendo os humoristas negros, a gente vendo os pensadores negros, a gente vê que há uma discussão muito grande sobre a ausência da paternidade, né? E isso é uma crítica. Isso não necessariamente deveria ser assim. A gente tem aquela discussão sobre formatos de família, muitas famílias brancas têm a presença do pai, mas será mesmo que isso é o que torna aquilo saudável? Será que mesmo que aquilo é saudável? Será que aquela convivência é saudável? Exatamente. Então, assim, a comparação, ela é inevitável, mas ela é muito seca. Não é para ser assim. Eu quero que o meu filho seja um homem capaz de olhar para as outras possibilidades, para as outras formas de criar, para as outras formas de ser criado, para as inúmeras formas de amar, mesmo que ele não siga aquilo, mas que ele compreenda quem segue. Então, assim, a compreensão, o conhecimento, eles são o que vai nortear qualquer tipo de relação de poder familiar, não só da paternidade, como da maternidade também, na minha perspectiva. Eu não sei se eu estou errada, mas assim, eu consigo extrair aqui inúmeras palavras-chave, né? Se fosse para pesquisar, seria o quê? Respeito, liberdade, conhecimento, informação. Cuidado. Isso, cuidado. E amor, né, gente? Amor, autoestima. E assim, partindo desse discurso que você fez potente, das tuas palavras, dessa construção, adoro ouvir você falar, porque você é muito lúcida. Qual é o mundo, Laila, que você quer deixar para o Murilo? Né? Eu vou falar assim de uma forma muito particular. Vai todo mundo chorar junto, amiga, calma. De fato, todas nós amamos o Murilo, vibramos para que ele seja esse ser do bem, porque ele é um menino muito feliz, muito amado, muito bem cuidado. E aí? E amiga? Gente, como toda mãe, eu enfrento várias dificuldades para criar meu filho. E como toda mãe negra, além das dificuldades da maioria das mães, eu enfrento as dificuldades relacionadas à nossa questão racial. Então, deixar o mundo como eu quero deixar o mundo para o Murilo, eu nem na minha maior crise de perfeccionismo eu conseguiria montar um mundo perfeito que eu acho que meu filho merece. Mas as estatísticas dizem que uma criança como meu filho não passam de 20 anos. Então, eu quero que o Murilo viva com saúde, que tenha uma vida longa, que tenha uma vida saudável, que ele seja como é, lindo, inteligente, saudável, amado, capaz de amar, porque
tá faltando muito amor nesse mundo. E eu acho que a partir do amor, muitas coisas vão melhorando. Não aquele amor de novela, aquele clichê, né? mas um amor consciente, um amor construído, um amor capaz de aceitar diferenças e polir comportamentos para evitar violências. Então, o que eu quero para o Murilo é um mundo de amor, porque o Murilo nasceu de amor. O Murilo vive no amor, não só dos pais, mas dos avós, dos tios, das tias. Todo mundo que vive perto do meu filho, graças a Deus, ama o meu filho. Então eu quero que ele seja capaz de sentir e passar esse amor, e de modo que isso reflita na construção de relações saudáveis. Assim, no mínimo, é isso que eu quero para ele. Gente, esse acho que talvez seja um dos episódios mais lindos das Odaras. Luciana, por que tu não tá aqui? Falta. Ela está aqui, sempre estará aqui. E assim, Odaras é isso. Odaras é tema polêmico, nem sempre aceito pela sociedade, pela massa. Vamos resistir sempre. Nem sempre estaremos prontas para discutir, mas sempre para conversar, né? Para aprender. Né? E, acima de tudo, Odaras é amor, é união, é amizade. Quilombo. É um quilombo, é o nosso quilombo. Então, até o próximo episódio. Muito, muito, muito obrigada por todos que seguem, que comentam, que assistem. E até logo, né? Até logo. E obrigada, Revista Cenário, pela parceria. Sempre. Nossa temporada está chegando ao fim, mas ainda temos 2 episódios. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. E é isso. Até o próximo episódio. Axé. Axé.